Bom dia, boa tarde e mais uma vez boa noite, meus queridos alunos. Vamos aí para mais uma aula, tá? Nossa última aula desse ano, é o último vídeo que eu vou fazer para vocês. Não sei como será ano que vem, mas fechamos então mais este ano letivo, tá certo? Para o de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre porcentagem. Então a gente vou explicar para vocês o que é a porcentagem. A gente vai ver algumas situações bem legais lá na página 200, tá? Então a nossa conversa vai ser a partir disso daí. Sem mais delongas, bora lá. Então, meus fofuchos, olha só, só para vocês verem e entenderem. Vou dar um zoom aqui, na página 200, vamos fazer a sequência 2, tá? Então a gente vai até o final agora dessa sequência para fechar, tá certo? Bora lá então. As desigualdades do ambiente em que vivemos. Beatriz e João e Beatriz leram sobre desigualdades sociais, tá? Salariais, de gênero, de raça, religião, acesso à cultura, etc. Isso despertou neles a vontade de fazer algo para promover a mudança de cenário. Para isso, realizaram uma pesquisa em sua região, para depois pensarem em possíveis mudanças. Deste modo, com o auxílio da líder comunitária do bairro, a tia de Beatriz, criaram alguns questionários para analisar a situação e pensar em soluções dos problemas encontrados. Tá? A pergunta inicial da pesquisa abordava a falta de saneamento básico em algumas regiões. A pesquisa de João e Beatriz evidenciou 100 famílias entrevistadas. 68 não tinha saneamento básico em casa, 20 não tinha saneamento no trabalho e 12 não tinha nem no trabalho nem em casa. Tá? Espere-se esses dados em porcentagem. Olha só, meu povo, o que é a porcentagem? A porcentagem é um valor que ele é obtido através de variação em grupos de 100. Então, por exemplo, se eu tenho lá um grupo de 100 pessoas e desse grupo 15 não tem alguma coisa ou tem alguma característica em comum, então eu tenho aqui obrigatoriamente 15%, tá? Então o símbolo da porcentagem é este daqui, tá certo? E é o que vocês vão fazer aqui. Vocês vão pegar esses três dados aqui e vão colocar em porcentagem aqui. Então, escrever a porcentagem, ok? Grupos de 100, tá? Se fosse outro tipo de agrupamento, a gente teria que fazer uma outra conta, tá bom? Vamos lá. Escreva a porcentagem de pessoas que não contavam com saneamento básico nem no trabalho nem em casa, na forma fracionária em decimal. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Se eu tenho aqui 15%, não é essa a resposta, hein, gente? É só um exemplo. 15% é a mesma coisa que 15 partes em relação a 100, tá? Então, 15%, 15 partes em relação a 100. Isso é a forma fracionária. Forma decimal é só colocar o número com vírgula e ir até a casa dos décimos, tá? Então aqui vai ficar o quê? 0,15. Então 0,15 são 15%. Então essas três formas representam a mesma coisa, 15%. E aí vocês vão fazer a mesma coisa com essa última informação aqui, ok? Só a última, tá? Virando a folha. A segunda questão tratava da utilização do Sistema Único de Saúde, o SUS. Tá? Ajude Beatriz e João a determinar a quantidade de pessoas para cada caso. 20% dos 60 primeiros entrevistados disseram que não utilizam o SUS pois não possuem convênio médico. Como é que a gente vai calcular isso? Então, como eu mostrei para vocês, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, vão pegar os 60 e vão multiplicar por 0,20. Por que 0,20? Porque este é o valor que equivale a número com vírgula dos 20%, tá? Como a gente fez agora há pouco no item anterior. E aí vocês vão me dizer quanto vai dar, tá certo? Item B. 30% dos primeiros entrevistados disseram que não conseguem marcar consulta com alguns especialistas. Então é a mesma coisa, tá? Então a gente vai pegar os 80 entrevistados vezes 30%, 0,30, tá? Questão C. 5% das pessoas das 20 pessoas que possuem convênio médico disseram que utilizam o SUS eventualmente. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? 20 vezes 5%, 0,05, tá? E aí vocês vão fazer a conta e vão dizer o resultado. 90% do 100, tá? Então a mesma coisa aqui, ó. 100 vezes 0,90. E a última, 70% de 90 disseram que deixaram de tomar o remédio porque eles não encontram no posto e nem tem dinheiro para comprar. Então vocês vão montar aqui e aqui também, tá certo?
faz a continha de vezes como eu fiz em cima. Essa daqui eu não vou pôr aqui porque eu quero que vocês façam sozinhos. Virando a folha, vamos para a atividade número 2, tá? Vou dar o zoom aqui, ó. A terceira questão abordava da desigualdade salarial. João e Beatriz fizeram as seguintes perguntas. Questão 1. Na opinião, homens e mulheres devem receber o mesmo salário quando têm as mesmas funções? Pergunta 2. Você sabia que, segundo a pesquisa salarial do IBGE de 2012 a 2016, as mulheres receberam 25% a menos dos homens, mesmo fazendo a mesma função, o mesmo trabalho? E aí, questão número 1. Após a aplicação do questionário, eles obtiveram essas respostas aqui, ó. Tá? Então, tem essas duas aqui. Beleza? Calcule. Construa uma nova tabela e represente nas formas decimal e fracionária. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez agora há pouco, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, questão número 1 era 65%. Então, a fração é 65%. Vou até dar um zoom para melhorar a nossa visão. Vamos ajudar, né? Então, ó, vamos lá. 65%, que é por fração. E a forma decimal, 0,65. Então, vocês vão pegar as informações de cima e vão passar para cá, tá? Todas elas, para completar a segunda tabela. Escreva a sua interpretação sobre os dados obtidos. Então, aqui vocês vão explicar para mim suas observações. É a palavra de vocês, tá bom? O que apareceu nessa tabela aqui, o que vocês entenderam. Virando a folha. A atividade 3, a gente vai fazer uma pesquisa, mas na verdade a gente não vai conseguir fazer essa pesquisa por uma questão de... como é que fala? Por conta da pandemia, tá certo? Se fosse um outro momento a gente conseguiria fazer, mas a gente vai conseguir fazer algumas questões e deixar pronto para vocês aprenderem, tá certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai escolher um assunto, tá? Então aqui vocês vão escolher, questão 2, escolher um assunto, tá? Escolher um assunto. Tá certo? E agora aqui, na questão 3, vocês vão elaborar 3 questões. Então, 3 questões com respostas sim ou não, ou talvez sobre o tema. Tá? Então, aí vocês vão escolher. E aí, para fechar, aqui a gente deveria fazer a entrevista com as pessoas. Então, aqui nós não faremos por conta da pandemia, tá certo? Se fosse em outro momento a gente faria, mas infelizmente não vai rolar. A gente precisaria entrevistar 100 pessoas, mas nós vamos pular, ok? E aí, como a gente não consegue fazer as demais, tá? A gente não consegue colocar as respostas aqui, então a gente vai pular também, tá certo? Porque não vai rolar por conta da pandemia, tá? Então, não fazer. Então a gente vai pular, eu quero só que vocês aprendam a elaborar perguntas e escolher um tema. Beleza? Então, atividade número 4. Vamos nessa. Beatriz encontrou ainda alguns dados sobre a pesquisa nacional por amostra de domicílios que foi divulgada no IBGE. Tá? Os dados mostram que em 2015 os negros e os pardos representavam 54% da população brasileira, mas sua participação no grupo dos 10% mais pobres era muito maior. Eles são 75% do pessoal mais pobre, tá bom? Para compreender melhor essa notícia, João e Beatriz decidiram fazer alguns cálculos. Considerem uma amostra de 100 pessoas. Então aqui, se eu tenho um grupo de 100 pessoas, então 100 pessoas. 100 pessoas. Quantas eram negras e pardas? Então 54%, que é 0,54. Aí vocês vão fazer a continha, tá certo? Pergunta 2. Quantas pessoas pertenciam mais ao grupo dos mais pobres? Então, mesma coisa, são um grupo de 100 pessoas, eu vou fazer vezes 0,10. Tá certo? Na questão 3, do grupo de pessoas que pertenciam ao dos mais pobres, quantas seriam negras e pardas? Tá? Então aqui na verdade a gente vai fazer 3 continhas, tá? Então a gente vai pegar a amostra de 100 pessoas vezes o 0,10, tá? Porque são 10 pessoas mais pobres. Desses 10% mais pobres, os 0,75 são a porcentagem representando os negros e pardos nessa galera, tá certo? Que é muita gente. E a última pergunta
Você achou que fazer uma suposição, assim como Beatriz e João fizeram, auxilia na interpretação dos dados? Discuta com seus colegas suas impressões. Então aqui eu quero que vocês me digam as suas impressões sobre esses dados, tá? Beleza? Bom, galera, encerramos mais uma sequência, a última sequência desse ano, tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês, a colaboração. Vamos seguindo, ano que vem tem mais. Não sei se eu vou continuar aqui, a gente vai voltar 100% para a sala de aula, mas seguimos firmes e fortes, tá certo? Fico aguardando então agora a fotinha de vocês e nos vemos então numa próxima atividade. Quem sabe, ano que vem. Forte abraço e até mais, gente. Continue se cuidando.